Boa noite, queridos amigos. Aqui quem fala é a Carla Queiroz, para quem não me conhece. Hoje, mais um estudo do livro Sete Caminhos para o Alto Amor. Nós hoje iniciaremos o capítulo 2 desse livro. Para quem já está acompanhando, o livro traz alguns caminhos, alguns direcionamentos que nós podemos tomar para facilitar o lapidar do nosso alto amor. Como que a gente faz para desenvolver esse alto amor? Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. O nome do capítulo que nós vamos estudar hoje chama-se A Energia da Dignidade e as Três Feridas Evolutivas do Espírito. Esse capítulo, ele fala precisamente sobre a questão da aceitação, do aceitar-se. Mas a primeira coisa que nós precisamos definir é que aceitar não tem nada a ver com conformismo. Aceitação não quer dizer conformação. Então, me aceitar como eu sou, com todas as minhas qualidades e todos os meus pontos de melhoria, não significa que eu deva me conformar e não ter ação para transformar, para me modificar. A aceitação está diretamente também ligada à humildade. Por quê? Para que a pessoa, para ela poder tomar o primeiro passo para transformar esses pontos de melhoria em qualidades, ela precisa ter humildade de aceitar que ela tem esses pontos de melhoria. Como nós vimos no capítulo anterior, que falava sobre autoestima, nós vimos que é necessário despertar uma autoestima, que não tem nada a ver com a questão das aparências físicas, tem a ver com a questão daquilo que eu sou na essência. A partir do momento que eu desperto essa autoestima, eu começo a remexer e perceber algumas coisas que me impedem de ter uma autoestima elevada. Dentre elas, nós vimos que estão muito fortes, está muito forte as crenças que nós temos, limitantes, que fazem com que nós não nos achemos muitas vezes capazes ou merecedores de algo. A partir do momento que eu mexi e que eu percebi o que está impedindo que eu eleve essa minha autoestima, o segundo passo é eu aceitar que eu tenho aquilo. Porque não vai adiantar nada eu mexer, eu descobrir que eu tenho, por exemplo, eu descobri que eu sou uma pessoa ainda orgulhosa, que eu sou uma pessoa carente, que eu sou uma pessoa, enfim, posso colocar aqui uma lista de coisas. Que eu sou uma pessoa que tem medo, que não me sinto merecedora. Porém, se eu não aceitar que eu tenho aquilo, eu não consigo sair do lugar. O primeiro passo é identificar. E isso a gente identifica quando a gente começa a trabalhar essa questão da autoestima. Segundo passo é aceitar. Bem, aceitei que eu tenho esses pontos de melhoria, que talvez sejam eles que estejam me impedindo de avançar. A partir do momento que eu aceitei, significa que eu estou trabalhando também a minha humildade. A humildade de perceber que eu sou um ser em construção, que eu sou um ser vulnerável, que eu não sou perfeito. Aceitar que eu não sou o que as pessoas muitas vezes querem que eu seja. Aceitar que muitas vezes eu não sou a pessoa que eu acho que sou. Mas como assim? Aceitar a pessoa que eu acho que sou? Nós muitas vezes, para agradar os outros, nós acabamos passando por cima da nossa própria essência. A gente acaba se transformando em pessoas que não tem nada a ver com a matéria-prima original que nós tínhamos.
pelo simples fato de querer agradar a todos. E isso tem a ver com a carência de ser aceito, de ser elogiado. Então a gente precisa perceber, porque eu, por experiência própria, durante um tempo, eu tentava agradar as pessoas para tê-las próximas. E eu fugia um pouco da minha essência. Eu muitas vezes subestimava a mim mesmo, me achando até inferior a essas pessoas, pelo simples fato de querer agradar e tê-las perto. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Boa noite, Edna, seja bem-vinda. Cássio, seja bem-vindo. Nós precisamos ter em mente o seguinte: quando nós nos aceitamos do jeito que nós somos, nós não precisamos provar nada para ninguém. E o que os outros pensam sobre nós também não vai interferir na nossa dignidade. Mas também eu não posso ser uma pessoa que não escuta o que as outras pessoas estão falando. No sentido de, eu não acho que eu tenho nada para melhorar, eu achar que eu já sou perfeito, e muitas vezes eu escuto pessoas me criticando ou falando algo sobre mim, e eu simplesmente ignoro porque eu não aceito que eu tenho ainda esses defeitos ou pontos de melhoria. Isso é diferente. Uma coisa é eu saber quem eu sou na essência, eu saber quais são os meus limites, eu aceitar que eu tenho esses pontos de melhoria, não me conformar, eu perceber que eu preciso mudar, e não é pelos outros, é mudar por mim mesmo. Outra coisa é eu fingir que eu não sou nada disso e não aceitar as críticas ou as observações das outras pessoas. Isso é totalmente diferente. Então, a aceitação de si mesmo, ela tem tudo a ver com a questão do auto-amor e do que eu dou para o outro. Quando eu aceito as minhas vulnerabilidades, quando eu aceito que eu sou frágil, que eu sou ainda uma pessoa que não tenho tanta disposição para fazer alguma coisa, que eu ainda não estou preparado para tomar certas decisões na minha vida, quando eu aceito isso em mim, automaticamente eu vou aceitar isso no outro. Eu não vou ser aquela pessoa inflexível, não vou ser aquela pessoa intransigente, que vê o outro ali ainda indeciso, com medo, e não aceito aquilo. E exijo que a pessoa faça, e exijo que a pessoa tome uma atitude logo. A gente precisa saber que assim como nós temos os nossos limites, o outro também tem o limite do outro. Ontem eu estava assistindo um vídeo que uma amiga me mandou, do Augusto Cury, e ele fala muito da questão da síndrome do pensamento acelerado. Que pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado são aquelas pessoas que elas não conseguem se focar numa coisa só. Então elas estão o tempo todo viajando com pensamento. Como assim? Eu falo que os pensamentos são como nuvens, vão passando na nossa mente e a gente vai pegando carona e vai indo junto. E cada momento eu estou num lugar diferente. E eu não me foco em fazer algo. Quando a pessoa tem essa síndrome, ela não consegue entrar num processo de observação profundo sobre ela mesma, porque ela está o tempo todo fugindo, através dos pensamentos, dos problemas que ela tem para resolver, dos desafios que vem pela frente, e ela se torna uma pessoa intolerante. Ela não aceita o tempo do outro. Ah, mas eu faço tudo muito rápido, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo e o outro não consegue fazer um. E a gente escuta esse tipo de comentário. É um fato que as mulheres têm uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que muitas vezes os homens não têm. Isso não significa que tudo que a mulher esteja fazendo está bem feito. A gente só consegue se focar 100% em uma coisa por vez. Se eu estiver fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, esse 100% de foco eu tenho que dividir por 3. Então, automaticamente eu não estou me dando 100% naquilo que eu estou fazendo. Ele não vai sair tão bem feito como sairia se eu estivesse fazendo apenas aquilo.
Então a gente precisa também pensar isso, né? Porque os homens muitas vezes fazem uma única coisa, não conseguem fazer duas ao mesmo tempo. Mas, na maioria das vezes, os homens, quando se focam em fazer uma única coisa, eles fazem bem feito. Assim como nós mulheres também. Só que nós temos essa capacidade de ser flexíveis mais que eles. Só que a gente precisa se atentar ao quanto isso está sendo verdadeiro na nossa vida. Eu estiver fazendo mais de uma coisa por vez e não estou me doando totalmente aquilo, se realmente eu estou sendo verdadeira comigo, não é com os outros. Boa noite, Denanci, seja bem-vinda. Porque para os outros, se eu estiver fazendo para o outro alguma coisa, ele vai receber aquilo. Ele não vai perceber se eu me doei 100% naquilo ou não. Mas eu vou saber. E a questão da aceitação tem muito a ver com a nossa consciência. Nós viemos, né, de uma cultura onde a gente percebe que muitas vezes as pessoas nascem num estado social um pouco desfavorável ou têm dificuldades de fazer algumas coisas e acabam achando que aquilo é normal e se conformam com aquilo. Porque muitas vezes nós não nos achamos dignos de merecer algo melhor. Mas todos nós somos dignos de receber tudo de bom, pois nós somos parte de um Deus único, que Ele nos deu uma partícula dele e com certeza Ele deu a melhor parte dele para cada um de nós. E tudo isso nós temos dentro da gente. No dia que nós criarmos consciência de que a maioria ou todas as respostas estão dentro de nós, porque esse Deus em que nós acreditamos, esse ser superior, conversa conosco através dessa partícula que ele depositou em nós, nós faremos coisas que jamais a gente acharia que poderia fazer. A Sheila tá falando assim que euzinha, faço várias coisas ao mesmo tempo e não tenho paciência em esperar o outro fazer. Então, isso é um sintoma da síndrome do pensamento acelerado. E o que acontece também? Quando a gente tem isso, a gente se cobra muito e automaticamente a gente vai cobrar muito o outro. Porque pode ser que um dia eu acorde muito disposta a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí no outro dia eu não acordo tão disposta. E aí a gente começa a se cobrar. Nossa, mas eu não estou fazendo nada. Eu tinha um problema muito, muito sério. É até engraçado, mas era sério. Eu, quando entrava de férias, minhas férias geralmente duravam de 25 a 30 dias, eu demorava pelo menos 15 dias para desacelerar, para eu aceitar que eu estava de férias e que eu não tinha naquele momento um compromisso de horário para acordar, de tarefas diárias que eu tinha que cumprir naqueles horários, como eu costumo fazer todo dia. E quando eu conseguia desacelerar, já estava acabando as férias. Aí eu já sofria por antecedência. Que eu pensava, nossa, agora que eu me acostumei, que eu percebi que eu tô de férias, já vou voltar a trabalhar. E ele fala isso na palestra, porque ele diz, as pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado, elas não conseguem aproveitar as férias e quando tá acabando, elas já estão pensando nas férias seguintes, porque não aproveitaram aquela que ela estava usufruindo. E olha, isso é verdade, eu sei porque eu era desse jeito. E faz pouco tempo que eu consegui melhorar isso em mim. De chegar, tô de férias, agora eu tô de férias e acabou. Ah, final de semana, não vou fazer nada, porque eu estou no final de semana. Tem exceções, a gente sabe, ainda mais para quem é educador, mas a gente tem que ter essa consciência. Agora é o meu momento, agora é o momento de descansar. E essa questão de a gente ser uma parte do divino e de que nós somos dignos de ter as melhores coisas, só que a gente precisa entender que para que a gente possa ter e desenvolver esse melhor, a gente precisa ter ação. É isso que muitas vezes acontece e a gente não realiza os objetivos ou as coisas que nós gostaríamos. Porque não é fácil, gente. É luta. É luta mesmo, não é fácil. A não ser para quem talvez nasceu já num berço mais favorecido, um berço de ouro,
que não tenha tanta dificuldade material, mas mesmo assim a pessoa vai precisar fazer um esforço muito grande para manter aquilo que ela tem e não perder. E tá aí que muitas vezes a gente vê, né, famílias abastadas, onde o pai geralmente herdou do avô alguma coisa e conseguiu manter, e quando vai passar para os seus filhos, depois que falece, as pessoas acabam muitas vezes perdendo todo o patrimônio porque não tiveram ação, porque achava que era simplesmente usufruir e não tinha trabalho. Imagina para nós que não nascemos então num berço de ouro. A gente precisa a gente precisa se esforçar e é o tempo todo. Se para a gente conseguir identificar um ponto de melhoria que a gente precisa mudar para que a nossa vida melhore, já é difícil, imagina para outras coisas. É necessário nós termos a confiança de que nós estamos sendo o tempo todo amparados, que nós temos essa dignidade dentro de nós e somos merecedores. Ah, mas todo mundo é merecedor de coisas boas? Sim, todo mundo. Só que muitas vezes a pessoa faz escolhas equivocadas e toda ação tem uma reação. Não significa que ela não possa mudar, se transformar, melhorar e ser novamente digna de receber todo esse amparo. E mesmo quando ela ainda está numa estrada errada, num caminho meio torto, ainda assim ela é digna de receber um amparo. Então, quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para nos julgar? Essa aceitação tem a ver com alto amor, totalmente. Quando eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. Ah, então eu tenho que aceitar a minha questão fisiológica, eu tenho que aceitar a minha questão social, a minha questão de cor, de raça. Aceitar, como eu falei, não tem a ver com se conformar, é diferente. Há coisas que eu não poderei mudar. E que a aceitação vai ser um trabalho talvez até maior, que é através desse alto amor que a gente desenvolve. Agora, tem coisas que eu posso aceitar que eu tenho, mas que são passíveis de mudança o tempo todo e que só dependem de nós, só depende da gente se transformar e mudar. Desde a aparência física, na questão de peso, de cabelo, de alguma mudança no meu corpo, eu posso fazer. Não quer dizer que se eu estou fora do peso, eu tenho que me conformar e não vou fazer nada para mudar. Isso não tem nada a ver, ou abaixo do peso. Isso é conformismo. Ah, eu tô assim mesmo, eu nasci para ser assim e tô conformada. Ah, eu nasci para sofrer, vou me conformar. Ninguém nasceu para sofrer. Eu não acredito nisso. Se alguém acredita, eu respeito, porque cada um tem a sua própria visão de mundo. Mas eu não acredito que nenhum de nós veio a esse mundo, nasceu para sofrer. Nós sofremos, sim, porque toda ação tem uma reação. E talvez um dia nós fizemos escolhas que não foram tão boas. Para quem acredita em reencarnação, muitas vezes não é dessa vida, pode ter sido de outras. No Evangelho diz que quando a gente não encontra a causa das nossas aflições na atual vida, na vida presente, é porque essa causa está em vidas passadas. Então, eu como acredito nisso, eu trago isso para a minha vida, mas no sentido de, hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu já fui um dia. Então, hoje eu vou fazer para que um dia, no meu futuro, que pode ser amanhã, ou daqui 10 anos, ou numa próxima encarnação, eu possa ser ainda melhor. Então, imagina só, se eu tive escolhas equivocadas, vamos falar dessa vida mesmo, da atual vida. Fiz uma escolha equivocada, estou colhendo aquilo que eu plantei e me conformo com isso. Eu não vou estar modificando o meu estado presente, automaticamente eu não vou modificar o meu estado futuro. A partir do momento que eu percebo que eu errei, mas que eu posso mudar, que eu posso ser uma pessoa melhor, eu vou agir agora
para daqui a alguns anos eu colher coisas melhores. Todos nós somos dignos por natureza. Somos filhos de Deus, somos herança dele, a dignidade pertence às leis naturais da vida. E o nosso maior conflito em se sentir digno, como eu falei, tem a ver com a nossa consciência. Quando a gente sabe que a gente errou, muitas vezes a gente acha que merece aquele sofrimento. O fato de a gente colher o que a gente plantou, da ação e reação, causa e efeito, não tem nada a ver com eu me conformar. Novamente eu vou falar. Porque é uma coisa que muitas vezes a gente passa a vida inteira achando que, porque eu errei, eu vou ter que me conformar com as minhas colheitas e não posso fazer nada. Eu vou colher de todo jeito, mas eu posso fazer sim. Por quê? Lá na frente eu vou ter uma nova colheita. E vai depender do que eu fizer agora. Da forma como eu encarar aquilo, dos aprendizados que eu vou tirar de tudo isso. Isso vai me fazer uma pessoa diferente, isso vai me fazer uma pessoa melhor, isso vai me fazer uma pessoa digna de aceitação. E através disso eu vou lapidando os meus conceitos de auto-amor comigo mesmo, sem ter autopiedade. E vou levando e vou passando isso para as pessoas através do exemplo. Tem uma historinha, né, de uma pessoa que morava numa aldeia e certa vez ele procurou um monge que vivia no alto de uma montanha, porque o filho dele estava com dificuldade em parar de comer açúcar e estava com problema de açúcar no sangue. E essa pessoa, sabendo que esse monge era muito sábio, foi procurar os conselhos dele, subiu até a montanha para pedir conselho para o monge. E ele falou: olha, eu vim aqui porque o meu filho está com problemas relacionados ao açúcar e eu gostaria que o senhor me orientasse o que eu devo fazer para ajudar o meu filho, para convencer ele a deixar de comer açúcar. Aí o monge disse para ele: vá embora e volte a semana que vem. E ele ficou decepcionado, não entendeu nada, o monge não deu resposta nenhuma. Desde ele desceu a montanha e passou uma semana, ele voltou. Quando ele voltou, aí ele perguntou para o monge: mas por que o senhor não me deu nenhuma sugestão, nenhuma orientação, nenhum conselho? O monge disse: primeiro eu tinha que parar de comer açúcar para eu poder te falar alguma coisa. Então é através do nosso exemplo, através das nossas mudanças, que nós vamos atingir, estimular o outro a partir para suas próprias mudanças. Não adianta eu querer fazer o outro ser o que eu gostaria de ter sido ou fazer ele escolher um caminho que eu gostaria de ter escolhido. Ele vai ter seus próprios conflitos, suas próprias provações para passar. E se ele for pelo caminho que eu quero, ele não está indo pelo caminho ao qual ele precisa para poder evoluir. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda. A Marina também. Então, a escolha que a gente faz tem a ver com a necessidade que nós temos em avançar, em aprender, em evoluir. Por isso que eu não tenho e não devo e não posso interferir na escolha do outro. Porque o aprendizado que ele precisa não está naquele caminho que eu gostaria de ter seguido. E aí nós estamos interferindo e muitas vezes vamos fazer o quê? Novamente, lá na frente eu vou ter uma nova colheita. Porque muitas vezes eu vou ver aquele filho, aquele irmão, aquela pessoa quem eu insisti, eu aconselhei para que seguisse outro caminho, sofrer, ter uma queda. E o sofrimento dele provavelmente vai ser o nosso também. Para a gente poder entrar nesse processo de aceitação, nós precisamos curar 3 feridas. Chamamos de feridas. São as feridas principais para a gente entrar nesse processo de aceitação. A primeira é a dor de se sentir inferior, a baixa autoestima, que a gente já trabalhou no primeiro capítulo inteiro.
Então, a partir do momento que eu aceito, que eu acredito que eu sou uma partícula divina e que eu sou digno, que a minha essência é divina e que eu não serei bom porque eu já sou bom, eu apenas faço escolhas equivocadas e quando eu faço essas escolhas eu me afasto dessa minha essência divina. Quando eu compreendo tudo isso, a minha autoestima melhora e eu vou entrando nesse processo de aceitação, que é o processo de identificar o que eu preciso modificar. A segunda ferida tem a ver com as nossas crenças limitantes, né? Que eu falei, que a gente falou muito já. E tem a ver com a questão, essas crenças que fazem muitas vezes a gente ter a sensação do abandono. Porque como a gente acaba muitas vezes não sendo quem nós somos de verdade para poder agradar o outro, a gente foge e vai se afastando da nossa essência. Quando a gente percebe que a gente não está atingindo aquele objetivo, a gente tem uma sensação de abandono, a gente tem uma sensação de solidão. Poxa, eu estou fazendo de tudo para o outro me ver, estou fazendo de tudo para agradar, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa funcionária. Só que esse fazer de tudo, eu estou fugindo de mim. E aí, quando eu percebo que eu não estou sendo retribuída como eu gostaria de ser, eu entro num processo de sensação de abandono, de sensação de solidão. A outra ferida que nós temos é a consciência de ser falível e olhar para as nossas imperfeições com olhos de autopiedade. Quando nós não somos humildes o suficiente para perceber que nós não somos perfeitos, a gente vai ter essa ferida também para cicatrizar. Porque nós nos enganamos muitas vezes uma vida inteira. Eu estou fazendo tudo certo, tudo conforme uma das leis divinas, eu não errei, eu não fiz nada para merecer isso. Quando a gente não aceita que nós somos falíveis e que nós podemos errar, que nós sim podemos muitas vezes fazer caminhos equivocados, nós temos essa ferida também para cicatrizar. Vivemos numa egrégora de energia vibratória, de pessoas que não se acham dignas. Então, essa sensação de que eu não sou merecedora de uma cura, que eu não sou merecedora de algo melhor, não é só nossa, não é individual. Muitas pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade, na nossa humanidade, sentem essas mesmas coisas. E como nós nos atraímos pelas questões de afinidade, a gente vai entrando naquele processo e a gente acredita que aquilo é verdadeiro. Nesse momento, por exemplo, nós estamos vivenciando, né, essa questão do vírus e a gente escuta muitas pessoas e muitas informações nós recebemos de notícias, enfim, de vídeos e de tudo que essas pessoas estão fazendo, que demonstra que a humanidade estava precisando passar por isso para melhorar. E o que significa isso? Significa que nós não estávamos sendo dignos de tudo isso que nós temos e por isso precisamos passar por todo esse processo para poder melhorar. Só que na verdade nós não precisamos passar por tudo isso para poder melhorar. Acontece que nós nos acomodamos e nós vamos deixando a vida nos levar sem perceber que nós interferimos direta e indiretamente nas outras pessoas. Tudo que eu faço vai interferir no outro. Se eu xingo uma pessoa, aquela pessoa vai ficar irritada, vai ficar nervosa, ela vai passar aquilo para frente. Ou ela vai ficar triste, vai ficar magoada e ela vai se fechar. E ela, de qualquer forma, ela também vai passar isso para frente. Então, esse processo que nós estamos vivendo, apesar de ser coletivo, tem relação total com as nossas escolhas individuais. E nós não precisamos passar por esse processo
entrar nessa egrégora de autopunição, de autopiedade, para poder melhorar. Nós podemos fazer isso já. Para encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou ler para vocês um texto que eu recebi, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. O texto chama-se No Dia em que Eu Tiver Tempo e foi escrito pela Ruth Manus. No dia em que eu tiver tempo, lerei os maias, lerei não só os maias, mas 100 anos de solidão, Fausto e Antígona. Vou ler com um lápis, para anotar todos os trechos preferidos, pois quando eu tiver mais tempo, lerei outra vez para saber se ainda gosto tanto daqueles trechos destacados. No dia em que eu tiver tempo, sentarei com calma ao lado da minha avó. Vou ouvir a sua história, perguntarei sobre seu par de sapatos favoritos, sobre seu pai, sobre os 100 anos de doença do meu avô, sobre os anos de doença do meu avô. Talvez eu a leve para viajar comigo. Um belo final de semana, só nós duas e as lembranças dela. No dia em que eu tiver tempo, cuidarei muito bem de mim. Fio dental depois de cada refeição, corridas diárias, 20 minutos do sol das 8h30, peixe, quinoa, papaya e chá verde. Farei todos os exames que estão atrasados. Irei a dermato ver essa pintinha no ombro. No dia em que eu tiver tempo, escreverei um diário para minha enteada. Contarei sobre o que eu senti quando ela segurou minha mão pela primeira vez, sobre as noites em que acordei com seus pesadelos e sobre as tantas vezes em que sentei na sua cama vazia com saudades. Entregarei tudo quando ela fizer 16 anos e me achar um porre de madrasta. No dia em que eu tiver tempo, escreverei longos cartões dos aniversários dos amigos, dizendo tudo o que eu gostaria de dizer. Não usarei mais o de para das etiquetas. Não comprarei presentes apressados, nem escolherei garrafas de vinho da minha própria adega. Não adiarei mais os conselhos que estão presos na garganta desde 2002 e que eu sei que continuam sendo necessários. No dia em que eu tiver tempo, ficarei em casa com meus pais, irmãos, sobrinhas, cunhados e meu amado, em vez de marcar um café de trabalho na Paulista no fim do dia. Comeremos lasanha e assistiremos ao vídeo da viagem de 1993. Eu espero por esse tempo em que essa, Garcia Marques, Goethe e Sófocles conviverão bem com minha agenda do escritório. Tempo em que minha avó permanecerá viva e lúcida, me aguardando. Tempo em que os dentes não terão caído, as calças 40 ainda estarão entrando e a pinta não terá se revelado um câncer de pele. Tempo até o qual eu não esquecerei cada ano da minha enteada, que tinha 3, já fez 4, já fez 5, já fez 6. Tempo do qual meus amigos ainda não serão infelizes, e se forem, meus conselhos ainda servirão para reverter algo. Tempo este em que ainda estaremos juntos e no qual ainda não haverá mofo nas fitas VHS. E a reflexão que eu gostaria de deixar hoje é: será que nós precisamos ainda esperar esse tempo para iniciar o olhar para dentro de nós mesmos? Vamos aproveitar então o tempo que nós temos para que a gente não se arrependa mais tarde, para que não venha então a sensação de não merecimento, de consciência pesada e de indignidade. Todos nós somos uma partícula divina. Gratidão a todos vocês. Até a próxima semana.